Então, a gente vê que a oração é um momento de a gente se elevar aos céus. Quanto mais envolvidos com Deus, quanto mais dependentes de Deus, quanto mais fervorosos a Deus, a gente se eleva. Não é que rebaixa Deus a nós, mas a gente se eleva a Deus. E é conversar com Deus, é abrir o coração ao amigo. E a gente vê muita gente não tendo as suas orações respondidas porque tem alguns princípios para a nossa oração ser ouvida. E um dos princípios está em Isaías, capítulo 59, se você puder abrir. É bastante interessante que a gente leia a palavra de Deus, e eu gosto muito de um ensinamento de Ellen White, que ela fala que ao a gente ler a palavra de Deus, a gente destrói a natureza carnal e faz surgir a natureza espiritual. Então, a oração, ela deve ser acompanhada do estudo da palavra de Deus. São duas coisas que não podem ser separadas, oração e estudo. E em Isaías 59, capítulo 1, verso 2, 59, verso 1 e verso 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então aí você percebe que o que faz a separação entre nós e Deus é a nossa conduta, a maneira como nós temos vivido e agido. Iniquidades e pecados. Iniquidade é querer viver sem estar seguindo a lei, né? E o pecado, nós sabemos, é a transgressão aberta da lei de Deus. Então, nós precisamos entender que Deus não é um banco que toda vez que a gente precisa de um empréstimo espiritual, a gente vai lá e ora e Deus manda. Deus não é um banco. Deus é nosso Deus. É aquele que nos mantém a vida, é aquele que nos criou, é aquele que abriu a oportunidade de redenção, apesar da nossa vida de pecado. E ele quer um relacionamento. O sonho de Deus é um relacionamento com o ser humano. É conversar, é bater papo, é abençoar. Ontem eu li uma coisa bem interessante, que diz assim, que a gente não deve ter vergonha de dormir orando. E eu fiquei pensando sobre isso. Como assim, né? Dormir orando. Muitas vezes a gente não ora porque está cansado. E aí, muitas vezes, a gente não conversa com Deus na hora de dormir. E o pensamento diz assim: não tenha vergonha de dormir orando, porque nenhum pai fica chateado quando o filho dorme em seu colo. Então, quando você ora, você está no colo de Deus. E se você dormir, ele vai te entender. É a batalha da vida. Ele te conhece, ele sabe tudo. Mas o que é mais importante é não sair da presença de Deus. E eu achei tão bonito isso, que é muito meigo quando o filho da gente dorme no nosso colo. A confiança, a dependência, né? E eu já ouvi muitas pessoas falando, né? Lembrando dos pais, que muitas vezes já viram o pai dormindo ajoelhado. E a gente fica pensando, nossa, que intimidade com Deus, né? Descansar plenamente, né? Não só espiritual, mas fisicamente na presença de Deus. Então, a oração é muito importante e a gente tem que estar em paz com Deus. Por isso que aqui diz que Deus não pode agir, Deus não vai ouvir, né? Se a gente estiver em pecado, em iniquidade. E é por isso a análise da nossa vida estar ligado a Deus. Eu trouxe outro texto aqui de Ellen White, e esse fala justamente sobre esse momento, né? E assim, ó, Fé e Obras, página 45, diz assim: se já houve um tempo em que necessitamos de fé e iluminação espiritual, esse tempo é agora. Os que estão vigiando em oração e examinando diariamente as Escrituras com ardente desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus, não serão desencaminhados por nenhum dos enganos de Satanás. Só eles discernirão o pretexto que os homens astutos adotam para seduzir e enredar.
tanto tempo e atenção é dedicado ao mundo, ao vestuário e a comer e a beber, que não sobra tempo para a oração e para o estudo das Escrituras. Muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas do mundo que a gente esquece o que é mais importante, que é a questão de orar e estudar a palavra de Deus. Quando você lê lá Mateus 24, que é um capítulo profético, por vários momentos, Deus deixa bem claro: vede que ninguém vos engane. Satanás vai usar pessoas para desencaminhar a gente, até nas coisas mais simples. E a oração é a nossa força, a oração é o nosso caminho para a gente poder realmente viver e vencer nessa terra. Outro texto que fala sobre a questão das nossas orações não serem atendidas está no livro de Tiago, capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago 4, verso 3 diz assim para nós: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos prazeres. E aí ele deixa bem claro, né, que muitas vezes a gente está fazendo pedidos a Deus, não para aquilo que é bom, mas pelo menos para satisfazer o nosso coração, para satisfazer os nossos desejos, as nossas particularidades, né? A gente que é pastor, a gente passa por momentos muito difíceis, principalmente quando tem pais e mães já idosos, que a gente vê que estão sofrendo por alguma questão de saúde, e os filhos falam: pastor, ore para que meu pai não morra, ore para que minha mãe não morra. E eu fico pensando assim: o que é mais importante? A pessoa está salva, a pessoa não está sofrendo, ou apenas a satisfação de um filho, né, de um parente que não quer ver aquela pessoa descansar porque vai sentir muita saudade, muita falta? E eu fico pensando muitas vezes, né, a que nível que Deus muitas vezes tem que tomar uma decisão sobre alguém, né? Eu vejo tanto, a gente já vi tanto sofrimento e muitas vezes a gente tenta conversar, mas não, não pode, não pode. Bom, são detalhes que só Deus para nos revelar no futuro. Mas a gente precisa entender que a gente não pode ser egoísta, que a gente não pode pedir mal para a questão só da satisfação pessoal. A gente tem que pensar no plano da salvação, não só individual nosso, mas também do coletivo, das pessoas à nossa volta. Agora, uma das coisas que eu vejo assim mais duro na palavra de Deus com relação à oração é o que está no livro de Provérbios, capítulo 28. Se você puder abrir sua Bíblia onde você estiver, Provérbios, capítulo 28, tem uma dura palavra sobre essa questão da oração. Provérbios 28, verso 9, diz assim para nós: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que coisa pesada. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Quando você pensa em uma coisa abominável para Deus, é uma coisa que Deus não quer saber, Deus não quer ver, Deus não quer sentir, Deus não quer nem perceber aquilo ali. Abominável é uma palavra muito dura usada na Bíblia. É uma rejeição completa. Então, quando a gente sabe a verdade e não quer obedecer, não quer cumprir, não quer viver, aqui está dizendo que as nossas orações serão isso para Deus, abomináveis. E a gente precisa, voltando ao que eu falei antes, estar realmente mais fixado na questão de ter um comportamento, uma vida ligada a Deus profundamente, de transformação do nosso caráter. Sermos mais semelhantes a Jesus, sermos mais iluminados, né? O texto do livro Caminho a Cristo, página 70, ele diz assim: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso vossa primeira tarefa, seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser inteiramente teu. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária.
cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia, submetei-lhe todos os vossos planos para que se execute ou deixe de se executar, conforme a indicação da sua providência. Assim, dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Você entendeu esse pensamento que a Ellen White passa para nós? É entregar inteiramente nossa vida a Deus, para que Ele possa mostrar o que devemos ou não fazer, o que devemos ou não executar, realmente esperar na dependência de Deus e deixar que a sua providência guie nossa vida em tudo que nós vamos fazer. Não é fácil realmente abrir mão das nossas opiniões, do nosso direito, muitas vezes, de querer escolher, mas quando a gente deixa tudo nas mãos de Deus e vai se guiando não só pela Bíblia, mas e pela oração, as coisas vão ser diferenciadas para nós. Até aquilo que para nós pode ser alguma coisa fora da curva, errada, Deus vai transformar em bênção para nós. Quando a gente lê as orientações sobre oração, além dessa questão de colocar e ter intimidade com Deus, nós precisamos entender que há alguns parâmetros na questão da oração. Então, em Mateus, capítulo 6, o próprio Jesus, antes de dar a oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar, né? E até a pessoa que fez a repartição da Bíblia, ele coloca como título como se deve orar. No capítulo 6, versos 5 em diante, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, a primeira oração, a primeira ordem, né, é que a gente deve fazer uma coisa particular. É você e Deus, naquele canto que é só seu. Aqui não diz se você deve orar ajoelhado, ou em pé, ou deitado. O importante é você conversar com Deus de uma maneira plena, uma maneira aberta, para que você possa ali derramar o seu coração. E a segunda orientação vem agora no verso 7. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. A gente tem que ser sincero na oração, a gente tem que ser transparente. E a gente também tem que aprender a confiar e depender de Deus. Muitas vezes a gente fica repetindo o mesmo pedido, como se Deus não tivesse entendido. Deus é sabedoria. Deus, antes de você falar, ele já sabe. Ele quer ver a transformação que há no seu coração. A confiança, a dependência, entendeu? Ou aceitar qualquer que seja a vontade de Deus. E a gente precisa desenvolver essa confiança em Deus. E isso só vai vir com o tempo, não é, hoje eu vou orar e vou aprender. Não. Você vai fazendo isso diariamente, vai vendo as respostas de Deus, vai entendendo pela Bíblia o que é o pedido, por que você está fazendo aquilo, se deveria continuar, se deveria parar. Então, a gente precisa ter essa comunicação com Deus tão aberta que a gente aprenda nos mínimos detalhes essa questão de ouvir a resposta de Deus e aceitar a providência de Deus das nossas orações. De todos os personagens da Bíblia, tem um que me marca muito com relação à oração, a confiar em Deus. Eu ouvi muitos, a gente estudando a palavra de Deus, a gente vê que muitos homens santos, homens que fizeram a diferença, fizeram algumas orações que não foram atendidas por Deus. Porque Deus sabe o que é melhor e Deus também entende que, em alguns casos, o que ele pedia podia até ser bom, mas a consequência não seria boa. Então, a gente pode aqui, você imagina, Moisés passou 120 anos sonhando em entrar em Canaã.
e Moisés não teve o seu pedido, o seu sonho atendido. Moisés não entrou em Canaã, mas, em contrapartida, Deus o permitiu entrar na Canaã celestial. Então, Deus tinha um plano melhor para Moisés. A gente vê que, na questão de Abraão, o sonho de Abraão era ser pai, né? Foram muitos anos esperando. Abraão errou, porque tentou fazer da sua maneira, entendeu? Mas no tempo certo, Deus mandou Isaac. Então, Abraão teve a sua oração, mas não foi de maneira imediata respondida. Deus usou daquele momento para que Abraão reforçasse a sua dependência e confiança de Deus. E quando Deus percebeu que Abraão estava exagerando na sua devoção a Isaac, Deus fez o teste. Abraão, me dá Isaac aí, sacrifica Isaac. Eu fico imaginando aqueles 3 dias de viagem, Abraão com Isaac indo para o Monte Moriá. Eu acredito que Abraão não parou um minuto sequer de orar a Deus, né? E Deus deu ali a resposta no momento exato, né? Entregando outro cordeiro. Outro personagem que fez um pedido muito doido para Deus foi Elias. Elias, depois de vencer 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, por causa de uma ameaça de Jezabel, dizendo que iria matá-lo, Elias entrou em depressão, saiu caminhando 40 dias sem parar. E ali ele entra numa caverna e pede para Deus matá-lo, porque ele não aguentava mais, ele estava sozinho, né? Então a gente vê assim, que pedido louco de Elias depois de uma grande vitória, depois de um testemunho fantástico, descer fogo do céu na presença de todo o povo. E é lógico que Deus não ia atender aquilo ali. Em vez disso, Deus o alimentou, ele fez ele dormir, depois Deus se revelou para ele, e em vez de dar aquela morte para descanso, Deus mandou ele ir lá trabalhar, ungir tanto reis como o seu sucessor, o Eliseu. E também tem um pedido de Davi, que para mim seria assim, o mais viável dos pedidos, né? Quando Davi errou ao ter um relacionamento com Betseba, matar Urias, né, o seu bebê com Betseba nasceu e ele estava entre a vida e a morte. E Davi ali, então, clama a Deus, orando, em pano de saco, jejuando durante mais de 3 dias, né? E pedindo pela vida da criança. E Deus não atendeu. Olha, a vida de um bebê, o que o bebê tem a ver com o problema, né? Mas, uma vez estudando sobre esse assunto e ouvindo algumas considerações de outros pastores, cheguei à conclusão, como seria a vida dessa criança tendo que andar pelos corredores do palácio e todo mundo apontando, olha ali, foi por causa desse menino aí que Davi matou Urias, olha aí o resultado do pecado de Davi com Betseba. Eu fico imaginando a vida dessa criança, ela não seria nada legal, né? E Deus não permitiu que houvesse esse sofrimento, o fruto do pecado estar ali atentamente na presença deles. O interessante é que depois do que aconteceu com o Davi e Betseba, Davi nunca mais teve outra mulher a não ser Betseba. Ele que tinha várias mulheres, ele agora torna-se monogâmico e ele se torna mais fiel a Deus. E o filho dessa relação, o outro filho dessa relação, Davi e Betseba, que foi Salomão, foi o seu substituto. E é claro que a gente tem certeza que quando Jesus voltar, tanto Davi quanto Betseba vão receber esse primeiro bebê nos braços para continuar a criação deles. Então a gente vê que até homens que estavam ligados a Deus tiveram momentos de orações que não foram ouvidas, não foram respondidas da maneira que eles queriam, no tempo que eles queriam, mas Deus estava com eles. Não é porque Deus não deu o que eles queriam que Deus não estava. Agora, em contrapartida, existe um personagem na Bíblia pouco falado e que só aparece em 2 versículos apenas da Bíblia e que Deus deu tudo o que ele queria. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em Jabes, mas Jabes, para mim, é um camarada que quando eu chegar
no céu e eu vou querer conversar com Jabes, porque eu quero conhecer o caráter de Jabes, eu quero entender quem é esse homem que aparece dentro de uma genealogia, uma coisa que a gente não gosta muito de ler quando está fazendo ano bíblico, né? Ele aparece dentro de uma genealogia e é falado dele 2 versículos e para mim é impressionante. Em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Jabes simplesmente fez 4 pedidos a Deus. Jabes não tinha uma vida fácil. O seu nome dizia que ele tinha trago muitas dores à sua mãe. E ele tinha outros irmãos, né? O seu nome, poderemos dizer que é um bullying, né? Na nossa visão moderna, foi um bullying que a mãe fez com ele. Todo mundo que falava o nome de Jabes sabia que ele tinha trazido muitas dores à mãe. Então, imagine isso na cabeça de uma criança naquela época. E aqui diz que em determinado momento, Jabes invocou a Deus. Jabes não apenas orou, Jabes não apenas falou, Jabes invocou, ou seja, não havia outra opção para Jabes a não ser Deus. Jabes não confiava em ninguém. A dependência total de Jabes está nessa palavra invocar, em que ele deixa claro que só Deus para ouvir a sua oração e responder. E a primeira coisa que ele pede, nós também pediríamos. Ele fala, Senhor, me abençoes. Quem não quer ter bênção? Todos nós queremos. Só que logo em seguida ele fala assim, você me abençoa e você me alargues as minhas fronteiras. O que é alargar as fronteiras naquela época? Me dá mais responsabilidade. Me dá mais pessoas para eu tomar conta. Que as minhas bênçãos sejam distribuídas entre outros que precisam mais do que eu. Então, Jabes não pede só bênção, Jabes pede bênção e pede para que ele tenha mais responsabilidade, mais envolvimento, mais cuidado com o outro. Muitos de nós estamos há tanto tempo na igreja e a gente fica se escondendo do trabalho na igreja, fica se escondendo do trabalho missionário, de assumir cargos na igreja por causa de fulano, porque alguém vai falar, porque alguém vai criticar. Jabes não, falou assim, o Senhor pode me abençoar, e o que vier na minha mão, Senhor, eu quero usar para abençoar outras pessoas, cuidar de outras pessoas. Jabes pediu responsabilidade, pediu trabalho. No terceiro ponto, ele fala assim, e que a tua mão seja comigo. Quando a gente pensa nessa questão, Jabes pegando na mão de Deus, ele está deixando bem claro, olha, eu sou uma criança, eu preciso que o Senhor me conduza pelo bom caminho, que o Senhor me guie aonde quer que eu for, que eu não vá aonde o Senhor não me leve. Então, Jabes estava dizendo, Senhor, eu sou dependente de ti totalmente. Eu quero ser guiado, eu quero ser orientado, eu quero ser conduzido pela tua mão. Mostra a humildade, a dependência de Jabes. E, por fim, ele fala, e me preserve do mal, e aí vem a parte desse pedido que para mim é mais impactante, diz assim, de modo que não me sobrevenha a aflição. Olha a ousadia de Jabes. Jabes já estava tão cansado de ser motivo de gozação, tanto sofrimento que ele já tinha passado, que ele falou ao Senhor, me preserve do mal e que não me sobrevenha aflição. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais estar atribulado. Entendeu? Olha, o Senhor me abençoa, o Senhor me dá responsabilidade, o Senhor me conduza e não me dê aflição. É um pedido ousado, né? Já que a Bíblia fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Mas o mais lindo e maravilhoso é que o escritor, ele bota lá, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus ouviu integralmente a oração de Jabes. Não seria maravilhoso se Deus pudesse ouvir integralmente a sua oração, os seus pedidos?
mas para isso você precisa estar em intimidade com Deus, até para que você saiba orar, até para que você saiba se deixar conduzir, até que você saiba aonde ir e aonde não ir. Amigos, nessa manhã, que você possa se apaixonar por conversar por Deus, possa realmente viver uma vida de oração e de estudo da Bíblia, para não ser enganado pelo inimigo. Que você se deixe guiar pelo Santo Espírito, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. E você, quando virar para a esquerda ou para a direita, vai ouvir uma voz atrás de você que vai dizer: este é o caminho, andai por ele, não se desvie. A oração e a comunhão com Deus é uma condição essencial para a gente vencer neste mundo. Não podemos achar que vamos vencer com a nossa sabedoria, com a nossa força, com a nossa capacidade. Nós temos que entender que nós só vamos vencer quando nós estivermos ligados em comunhão com Deus. É nas orações em que Deus vai aliviar nossa pressão, vai nos mostrar qual é o melhor caminho, vai nos mostrar como devemos mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Comunhão com Deus é orar e estudar a palavra de Deus, é viver esse caminho junto, perfeito com Deus. Isso é uma coisa que você faz sozinho. Não pense que você vai ganhar isso através dos outros. Você precisa ter a sua comunhão com Deus, o seu estudo, o seu derramado da sua vida, das suas pressões, das suas ansiedades, das suas necessidades ao Senhor. O próprio Deus, em Filipenses 4,6, diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. E você só vai conseguir isso através da oração. Não é isso que nós estamos aqui de madrugada? Para desenvolver esse relacionamento com Deus, oração, estudo, prática. Aprenda isso. Deus tem planos para a nossa vida, Deus tem plano para a sua vida. E o maior plano de Deus é que você se salve, e o segundo maior plano de Deus é que você seja uma bênção para ser útil para salvar outras pessoas. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus esteja com você, aonde quer que você esteja, e que você possa ser usado por Deus para dar uma palavra de amor, de conforto a uma pessoa necessitada. Pastor Josias. Amém, meu pastor Marcos. Rapaz, que linda mensagem, que mensagem oportuna. Deus te abençoe, meu amigo, nesse dia, nas suas atividades ministeriais. Um bom dia a cada irmão que entrou aqui na nossa fala, né? Nós temos aqui alguns pedidos, viu, pastor Marcos, que nós queremos apresentar ao Senhor em oração. E sem barreiras, né, para que o Senhor possa ouvir cada um desses pedidos. Né? Nós temos aqui a Bianca Cláudia dando bom dia, ela dando gratidão por mais um dia, coloca a sua vida nas mãos e que tudo, né, que tudo que nós tenhamos esteja nas mãos do Senhor. Tem vários outros pedidos aqui. Meu pastor, quando puder, nós queremos tê-lo de novo conosco, tá bom? Muito obrigado, eu sei que você tem que sair daqui a pouquinho aí para a responsabilidade do dia, mas nós queremos abrir, irmãos, o microfone agora para quem quiser apresentar algum testemunho, algum pedido de oração aqui ao vivo, tá? Vocês podem ficar à vontade, vamos nos organizar para isso. O Marcos Antônio levantou a mão, a Maria de Lourdes também. Gostaríamos de ouvir vocês aí com a palavra agora. Pois não. É importante que você que levante a mão possa fazer uso da palavra no momento certo. Quem vamos ter agora? Me parece que está todo mundo aí caladinho, né? Pode ser eu, pastor? Sim, minha irmã. Bom dia, irmã Rosenita. Bom dia, estou aqui tomando chá. Uhum. O pastor, eu vou dar aquele meu testemunho. Queridos, o PG, quando estava na segunda mensagem, eu estava desde fevereiro com problema de sódio baixo, fiquei muito ruim,
todos os dias praticamente na UPA. Mês de março foi 5 vezes, mês de abril, do dia 1º ao dia 6, todos os dias indo para a UPA, eu repunha cedo, quando era tarde eu já tinha que voltar outra vez, mas aí eu senti, como inúmeras vezes, meu pé na sepultura. E eu clamava em casa como Buda, colocava a Bíblia no chão, e eu falava, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não quero morrer agora. Meus netos são todos pequenos, precisam de mim. Minhas filhas, eu quero ver de volta para a igreja, meus genros. E assim fui falando com Deus. Mas o mais interessante, quando eu vi, eu não sei se foi no Envolve ou Sala 57, eu vi PG Online. Me deu uma coisa assim, uma esperança, uma coisa que eu não sei nem explicar, uma leveza. E aí depois eu senti uma leveza muito grande. E aí foi que eu coloquei o meu pedido, por incrível que pareça, irmão, Deus me abençoou, e o último dia que eu fui para a UPA, por causa do sódio, foi dia 6 de abril. Amém. E já tem uns 20 dias que eu estou bem. Olha, irmão, eu estava vegetando, eu falei, Senhor Deus, eu não estou indo para a UPA, mas eu estou vegetando, porque eu moro perto da igreja, nem na igreja eu estava podendo ir, não estava indo, é uma sonolência, uma dor de cabeça, e eu não estava conseguindo nem ouvir áudio e nem ver vídeo, com muita dificuldade, eu estava atendendo as chamadas, atendendo o telefone. Então, de tanto que a cabeça vai ficando ruim, e eu senti que eu estava entrando no processo de depressão, de tanto desgaste. Eu falei, Senhor, cuida da minha mente, cuida, porque eu não estou em condições nem de estudar 15 dias praticamente, sem poder estudar, porque eu leio muito, eu estudo cerca de 2 a 4 horas por dia, mas a palavra de Deus, os outros livros, lições, eu gosto muito de psicologia, então eu faço um apanhado, né? Só que 15 dias eu falei, Senhor, eu estou triste com isso. Mas, enfim, que eu quero falar, irmãos. Quando eu vi PG Online, eu senti leveza no meu coração. Uma coisa assim muito gostosa, é uma esperança no fundo do poço. Eu falei, Senhor, eu estou no fundo do poço na questão da saúde. E eu sei que eu dependo totalmente de Ti. Então, eu fiquei muito feliz, e agora o pastor Josias me convidou como intercessor, e mais do que nunca eu decidi na hora, eu gosto desse ministério, e eu vou falar, irmãos, oração tem poder, quando é da vontade de Deus, Deus manifesta, né? E é assim, esse testemunho que eu queria dar para os irmãos, não desistir de orar, não desistir de buscar a Deus, porque esse é o caminho. E também pedi a Deus, eu pedi, Senhor, me ajude eu a aceitar a Tua resposta em minha vida, mesmo que eu não entenda, mas me ajuda, porque eu moro sozinha, eu e minha filha em Sinop. Eu falei, Senhor, eu quero ver minhas filhas, meus netos mais uma vez, não me deixa, não me desampare na minha velhice, né? E é assim, Deus tem sido misericordioso. Tem muitos outros testemunhos que Deus tem me livrado do pé da sepultura até aqui. Eu creio que Ele está me mantendo com vida, porque Ele tem um plano para mim, né, para as pessoas ao meu redor. E eu, aos 9 anos, eu me batizei com 11 anos, aos 9 anos eu falei para minha mãe, ensine eu a ler a Bíblia. Então, desde a infância, desde que conheci a Jesus, eu tenho exercido esse ministério e sou apaixonada por Jesus. Amém. Olha, pode orar, continua. Pastor, esse projeto nasceu no coração de Deus. Amém. Nasceu. Minha irmã Esse é o meu Rosenita, testemunho. Oi. muito lindo o seu testemunho. Imaginem vocês, irmãos, ela já sentindo aí sua vida definhando, e ela com essa situação de ter que recorrer todos os dias à UPA para receber apoio
fármacos, né, de nutrientes. Irmã, que testemunho maravilhoso. Que Sim. Deus continue obrando na sua vida, que você continue sendo essa intercessora que eu estou falando agora, que Amém. você continue exercendo a influência que precisa sobre os seus netos, sobre os seus filhos, né? Louvamos a Deus por esse testemunho. Amém, irmãos? Amém. 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 E eu Temos fui mais desenganada dos médicos, viu, pastor? O médico falou assim que não tinha remédio para mim. Eu falei, não, doutor. Pronto. Eu fui até desenganada dos médicos. E estou aqui. Amém, amém. Nós estamos nas mãos do médico dos médicos, irmã, que é o Senhor Amém. Jesus. Ele tem a palavra final da nossa vida. Amém? Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Zenita, por esse lindo testemunho. Temos alguém mais Eu que que levantou. agradeço. Bom dia, Bom dia, Ercília. Lúcia. Não, é Maria de Lourdes. Vamos lá, Maria de Lourdes. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de pedir para vocês, eu não sei se vocês lembram, eu pedi oração pelo meu irmão que está sendo condenado. Agora, dia 22, vai ser o julgamento dele pela calúnia que levantaram contra ele. E eu queria muito que vocês orassem para que o resultado desse julgamento possa ser assim favorável a ele, pois essa calúnia que levantaram contra ele não tem culpa. Então, eu gostaria que o irmão orasse por ele. Sim, minha irmã, nós estamos em oração pelo seu irmão, tá bom? E se Deus quiser, você vai dar um lindo testemunho aí depois. Irmã Ercília está com a mãozinha levantada, irmã Noêmia. Vamos lá, irmã Ercília, por favor. Ercília. Bom dia. Bom dia, minha irmã. Bom dia. Bom dia. Eu ganhei o cargo de Ministério Pessoal esse ano. E já comecei a orar, né? Orar muito, para quando chegasse janeiro, que eu assumisse o cargo, Deus me concedesse ali bastante alunos para eu dar estudo. Aí, na primeira semana de janeiro, eu fui no posto de saúde em consulta. Não conhecia médico nenhum lá, era a minha primeira vez. Então, ao entrar no consultório para ele me encaminhar para alguns exames, eu estava com a camiseta adventista. Aí ele falou para mim, a senhora é adventista? Eu falei, como que o senhor sabe? A senhora está com a camiseta. E ali ele falou que conhecia já a doutrina adventista. Então eu comecei a testemunhar para ele, que graças a Deus eu sempre gostei do evangelismo e eu tinha muitos testemunhos. E tive a oportunidade ali, eu era a última a ser atendida, de testemunhar para ele com muitos testemunhos bonitos. Ele falou, quer saber? Fala para o teu pastor ligar para mim, eu vou me batizar, eu e a minha esposa. Porque desde que eu casei, o que eu sei da doutrina, eu ensinei tudo para ela. Assim que o pastor voltou de férias, eu entrei em contato com o pastor e preencheu a ficha do casal, o médico e a esposa, e eles se batizaram. Então, eu fiquei muito feliz na minha primeira semana de ministério. Deus já me deu esse grande testemunho. E peço aos irmãos também que orem, porque eu estou com a lista do pessoal que procurou a Novo Tempo para pedir material. Eu já estou fazendo essas visitas. Todo dia à tarde eu saio um pouco para fazer essas visitas. Então, eu preciso muito, muito de oração. Amém, amém. Minha irmã Ercília, você mora onde, querida? Eu moro em Santo André. São Paulo. São Paulo, em Santo André, São Paulo. Muito bem. O meu sonho, eu tenho 40 anos de igreja, o meu sonho é ver o meu esposo parar de fumar e se batizar. O nome dele é Lorival. Eu tenho a Viviane, que trabalha na divisão sul-americana, ela já é casada, desde que casou, mora lá e trabalha. E tem o William, os dois são firmes na igreja, o William tem um quarteto há 20 e tantos anos, e minha filha é casada com filho de pastor, mas o meu esposo não consegue largar o cigarro, o nome dele é Lorival. Vamos orar pelo irmão Lorival hoje, para que o Senhor ajude ele a abandonar esse vício e tantos outros aí. Obrigado, viu, minha irmã Ercília? Que lindo testemunho. Amém. Deus vai te usar Amém. poderosamente durante esse ano para levar almas ao Senhor e motivar os irmãos da igreja a trabalharem também. Vamos ver quem mais aí está na fila. Obrigado, minha irmã Ercília. Sim, irmã Noêmia, por favor.
Depois sou eu. Bom dia, pastor. Deus abençoe. Bom Eu dia, quero irmã. pedir oração para minha mãe. Ela tem 98 anos, a camada 10 anos. É isso aqui que nós passamos, ó. Vocês só orar para ela, para Deus fazer o melhor para ela. Ó. Ô, meu irmão, vamos orar sim. Sua mãezinha já está para completar aí 100 anos, né? Um centenário. 98 anos, 10 anos a camada, e as filhas já não estão aguentando mais olhar. Que Deus faz o melhor para ela. Amém. Como é o nome dela, irmã, da sua mãezinha? Geraldo Lima Silva. Vamos orar, em nome de Jesus. A próxima pessoa aqui, irmãos, vamos lá que nós ainda temos um tempinho para ouvi-los. Vamos orar pela irmã Geralda. Quem que é o próximo ou a próxima? Eu não vou aparecer. Não, eu Sim, quero agradecer irmã um testemunho, Eudine. porque eu estava em processo de mudança de trabalho, né? Eu fiz o processo seletivo para professora aqui em Goiânia e eu estava trabalhando em outra escola, em outro município. E eu não estava satisfeita. Aí eu passei, eu tirei nota 8,85. Aí fez a primeira. Aí eu já tinha saído do outro com esperança de ser chamada no outro. Falei, não, vou sair desse que eu não tô me adaptando, surgiu alguns problemas, eu vou para Goiânia. Aí eu fui ao do outro município e saí. E aí fiquei aguardando. Aí teve a primeira convocação, a segunda, a terceira, a quarta. Eu falei, meu Deus, e agora? Agora eu saí do meu trabalho aqui. Não estava 100%, mas eu tinha meu salário todo mês, né? Em Goiânia não chamou. Aí eu já estava nesse pequeno grupo, PG Online, né? E eu vou até mudar, porque eu faço exercício toda terça. Agora eu vou mudar para fazer os exercícios toda quarta-feira, né? O Espírito Santo falou para mim. Para me mudar, eu sempre presente. E aí eu falei, não, aí eu comecei a colocar, né, no PG Online, sobre o processo financeiro, que eu tinha saído do trabalho, já tinha feito a quarta convocação, eu não estava trabalhando, e o dinheiro esgotando, né? E aí eu comecei a orar, e rapidamente, na mesma semana, teve a quinta convocação. E meu nome estava lá, eu fiquei tão feliz. E até hoje não tive mais convocação. Muitos professores desempregados, com muitas dívidas, querendo comprar casa, não, com tanto problema financeiro, eu quero agradecer a Deus, foi a resposta da oração do PG Online, né? Amém. Deus me concedeu essa bênção, e o meu pedido é porque aqui no meu setor não tem presença adventista. Aí, estava conversando com alguns empresários, teve um empresário que falou assim, se você permitir, eu vou construir aqui um local aqui no seu lote, porque meu lote é grande, tem muito espaço, para a gente ter um local, para a gente começar, né, a dar estudo bíblico, para fazer pequeno grupo, né, alcançar almas para Jesus, que eu gosto muito do trabalho missionário, né, e aí até a gente poder comprar o lote. Aí eu quero pedir oração para o nome dessa pessoa é Cândido, ele é no ramo de restaurante. Ele falou que já está comprando os materiais. O meu pedido é que Deus abençoe ele, para ele conseguir comprar os materiais de construção, para a gente ter a presença adventista aqui, né, no meu lote aqui. Se for da vontade de Deus, que esse cômodo seja levantado para a gente adorar a Deus e muitas almas ser alcançadas aqui. Amém, minha irmã Eudine, que bênção ouvir aí o seu testemunho, a forma como Deus está respondendo, e agora essa vontade missionária de marcar presença com o evangelho verdadeiro aí onde a irmã mora. Que Deus seja louvado. Vamos aqui para o próximo Bom dia, amado. testemunho, Bom dia, irmãos. irmão. Tudo bem? Irmão Aguinaldo Aparecido, por favor, meu irmão. Rapidamente, eu gostaria que os irmãos orassem por uma pessoa, o nome dela é Neide, né? Desculpa, Rose. Nós estamos dando estudo, começamos ontem o estudo bíblico, eu, minha esposa e meu pai, né? Meu pai é batizado, mas ele é bem iletrado, assim, sabe? Mas ele aceitou Jesus há 15 anos, e ele ontem resolveu nos acompanhar também no estudo bíblico, eu, minha esposa e meu pai, para dar estudo para a Rose. A Rose, ela é um fruto de um trabalho que eu e minha esposa fazemos aqui na cidade de Curitiba, Paraná,
Amém. Eu e minha esposa somos casais de aluguel. Eu disse, o que é isso? É um trabalho que a gente faz pequenas manutenções na casa com essa intenção. A gente vai trabalhar, enquanto eu estou ali fazendo a manutenção, minha esposa está ali pregando o evangelho, falando da igreja, falando do amor de Jesus, né? E fazendo uma investigação espiritual sobre a vida dessa pessoa. E Amém. a Rose, ela foi lançada na rede, né? Ela foi lançada na rede, e aí ela tinha falado com a minha esposa, a semana passada, que nós fizemos o serviço, falou com a minha esposa assim, eu quero me batizar. Daí a minha esposa falou assim, você quer se batizar? Qual igreja? Não, eu vou batizar na igreja batista. Daí a minha esposa falou para ela, não vai batizar não, vamos estudar a Bíblia. Você não quer estudar a Bíblia primeiro? Daí ela falou, aceito, estudo. Mas primeiro vamos fazer o seguinte, você conhece a igreja adventista? Ela falou, eu nunca fui na igreja adventista. Aí fizemos o seguinte, no sábado nós passamos na casa dela, ela mora aqui na região, né, perto da nossa casa, levamos ela na igreja, ela ficou no culto conosco, amou o culto, e aí nós trouxemos ela para nossa casa, para almoçar com a gente. E aí ela passou a tarde, né, aqui com a gente, né, conversando, e depois foi embora agradecendo, que sentiu uma paz inigualável, que foi muito bem abençoada. E ontem nós fizemos o primeiro estudo. E ela falou, eu quero me batizar. Eu falei, calma, irmã, calma. Você vai se batizar, mas Jesus vai preparar a senhora. Nós vamos falar sobre muitas coisas boas que você tem a conhecer. Fica tranquila, Jesus já encaminhou você para o batismo, mas vamos estudar a Bíblia. Aí, quando nós chegamos na casa dela, pastor, olha que interessante. O filho dela estava, dois filhos dela estavam em casa. Um deles saiu para fazer as suas atividades, né, comum, que ele sempre sai à noite, e o outro ficou em casa ali, mora em frente da casa da mãe. Eu falei assim, vamos estudar a Bíblia? Ele falou, não quero estudar a Bíblia, não. Eu só vou escutar aqui. Eu falei, tudo bem, então nós vamos orar. Fizemos a oração, pedimos o batismo do Espírito Santo para nos abençoar no estudo, e começamos a estudar. E ele falou, aonde que está mesmo? E ele começou a acompanhar no celular a Bíblia, né? Eu falei, está aqui o estudo para você, só para você acompanhar. E ele começou a estudar a Bíblia juntamente conosco e disse assim para mim, rapaz, é diferente, os outros ensinam algo que não está na Bíblia, fala da forma que não está na Bíblia. Eu falei, nós vamos para a palavra, nós estudamos a palavra. Então, eu quero que vocês orem pela Rose, orem pelos meus 3 filhos que estão afastados, são 3 filhos lindos, filhos amorosos, filhos bondosos, né? E só que estão afastados do caminho do Senhor, né? Mas eu peço que vocês orem, o Lincoln, o Lendo e o Lennington, sem nome que eu escolhi diferente na época, né? Mas ele cuidar da gente. Então, ore pela Rose, e eu creio, já vou marcar a data dela, marcar a data do batismo dela, né? Para primavera. Vamos marcar para primavera. Rose, você vai batizar em setembro. Para acabar a ansiedade dela e ela estudar a Bíblia em setembro, dá tempo de preparar a Rose para os braços de Jesus e o filho dela, com certeza, e mais almas para Jesus. Obrigado, Amém. Irmão. Obrigado, amado. Meu irmão Aguinaldo de Curitiba, que bênção, irmão, ouvir o seu testemunho, ouvir que o irmão... Eu sou ancião da igreja de Jardim Acrópole, do Ministério Pessoal, como as irmãs falaram, eu gosto muito de trabalhar na rua, gosto muito de fazer visita, gosto de fazer as coisas dentro da igreja, mas meu trabalho é mais na rua, eu gosto de abraçar as pessoas, ir ao encontro, entregar livro. Na sexta-feira, minha esposa, foi ajudar meu filho, né? Porque meu filho tem um trabalho autônomo, e nós levantamos 4h30 da manhã para ajudar meu filho e a minha futura nora, que é a namorada do meu filho, um dos meus filhos, e aí nós entregamos 60 livros do Grande Conflito. 60 livros em menos de 1 hora, irmão. Eles montaram uma barraca, foram 60 livros do Grande Conflito, a maioria recebeu com carinho. Você está dando para mim? Teve uma que falou assim, você está dando para mim? É para mim mesmo? É de presente? Mas tem certeza? Eu não acredito, eu não estou acreditando. Então, foi bênção, né? Que Deus use cada um desses irmãos que estão aqui, que Deus nos use como usou Jabes, para fazer a vontade de Deus, né? Amém. Jabes pediu para Deus abençoar ele, e Deus conhecia o coração de Jabes como conhece o coração de cada um de vocês aqui. Obrigado, pastor. Amém. Que Deus continue usando o Senhor nesse ministério. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Que Deus continue usando o seu talento como ministério, irmão. Usa
sua profissão, né, e a função que tem na igreja para difundir o evangelho eterno. E Rose, na época do batismo dela, tem que compartilhar conosco essa bênção aí, tá bom? Vamos orar pelo filho dela também, que está estudando, para que desça as águas junto com a mãe. Irmãos, nós já estamos aí quase encerrando. Tem mais alguém que gostaria de participar? Nós queremos respeitar direitinho o horário. Pois não, minha irmã? Pastor, eu queria... Bom dia. Bom dia. Queria pedir oração pela família do meu filho Wilson. Eles eram adventistas, ele trabalhava na Associação Imperatriz, eu sou do Maranhão. Sim. E ele saiu da igreja estava por algum tempo. A esposa dele não ia mais na igreja. E um dia de manhã eu estou participando também da sala 57, Sim. e tenho colocado, e nesse pequeno grupo, tenho colocado eles no altar do Senhor. Amém. E um dia de manhã, o filho dele, que tinha 7 anos, pediu: mamãe, me leve para a igreja, eu quero ir para a igreja. E aí eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que tocou no meu neto. Amém. No meu netinho de 7 anos, e eles foram para a igreja. Eles estão indo para a igreja. E minha nora está muito feliz na igreja, está levando o neto. Fazia muito tempo, muitos anos que eles não iam na igreja. Voltaram para a igreja, mas só que eles estão querendo se separar, e eu estou pedindo oração por eles, Senhor, por eles, pastor, para que eles não se separem, para que Amém. não toque no coração deles. Meu filho está indo, quando ele vem para cá, para casa, está indo na igreja comigo, fazia tempo que não ia, está indo na igreja, e eu estou muito feliz, mas eu quero que o Espírito Santo toque, que a gente ore por eles, por essa família do Wilson e a Keila, para que eles realmente retornem o relacionamento deles, conjugal, para que eles possam servir a Deus juntos. Amém. Eu estou muito feliz que a minha nora voltou para a igreja. Ela me disse: dona Estel, eu estou muito, muito feliz de estar na igreja com meu filho. E Amém. ela já está participando das atividades da igreja, mas eu quero que ore por essa família, pastor. Amém. Eu quero ver meu filho novamente nas mãos do Senhor. Diga para ele e para ela, irmã, para eles entregarem o caminho deles nas mãos do Senhor, e o demais o Senhor vai fazer. Tenho falado isso, pastor, tenho falado isso. Mas Obrigado. vou fazer novamente. Obrigado. Olha que testemunhos lindos, né? Irmãos, nós estamos pensando em fazer uma vigília, tá? Organizar uma vigília de clamor, para que haja tempo. Nosso tempo na terça-feira ele é muito curto, né? Tivemos aí um encontro com novos intercessores, e estamos aí trabalhando com uma equipe linda de irmãos para poder realmente transformar esse PG Online num movimento de clamor ao Senhor. A nossa é a oração intercessória. Né? Estou muito feliz por participar também. Amém, amém. Irmãos, para ir encerrando, já são 7h, 7h01 da manhã, eu quero pedir a vocês, por favor, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube. Nós queremos transmitir por ali também, mas precisamos chegar a 1000 inscritos, tá bom, irmãos? Se você puder sair agora, já mandar para alguém: olha, se inscreve aí, falta pouco para a gente chegar lá, tá bom? Irmãos, lamentavelmente o tempo avança. Eu gostaria de ficar aqui, quem sabe, amanhã todo ouvindo o testemunho de cada um de vocês, seus pedidos, mas eu quero te convidar agora para você fechar os seus olhos aí onde você estiver. Nós temos mais de 100 pessoas online agora, e pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós, abençoa o seu povo nesse dia, e toma nas tuas mãos todos os pedidos que foram apresentados, amém? Amém. Feche seus olhinhos aí onde você estiver, e aqueles que não conseguiram participar hoje, na próxima terça, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de novo, tá joia? Feche seus olhinhos. Querido Pai, que privilégio poder estarmos juntos. Pastor Marlon nos abençoou nesta manhã com a tua palavra, chamando a nossa atenção para a importância da oração, as barreiras que existem aí que podem impedir que as nossas orações sejam atendidas, que o Senhor possa remover essas barreiras da nossa vida, e que esse nosso dialogar com Deus como um amigo seja uma realidade, e que este vínculo com o céu nos ajude e nos fortaleça no nosso dia a dia. Senhor, abençoa cada irmão que conseguiu entrar hoje aqui neste encontro, neste PG. Que o Senhor venha conduzir os nossos passos nesse dia. Lindos testemunhos foram apresentados aqui.
pessoas estão recebendo a mensagem, estão se convertendo, irmãos estão sendo usados por ti, a nossa irmã aqui de Goiânia, que vai estabelecer um ponto de pregação na casa dela, que o Senhor possa abrir ali as portas e que este lugar seja uma porta do céu para mostrar o caminho para muitas pessoas. Senhor, entregamos esse dia nas tuas mãos, te agradecemos por tudo, e nós o fazemos, não porque tenhamos méritos, mas o fazemos no sangue precioso de Jesus e no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é o momento da gente se despedir. Amém. Alegria para todos vocês. Aproveitem esse momento aí, pode se despedir do nosso grupo. Que Deus abençoe. Amém. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, minha irmã. Bom dia com Bom dia alegria. com alegria. Bom dia. Pastor Josias. Bom dia com alegria, pastor. Bom dia com alegria. Bom dia. Com alegria para todos. Se alguém precisar conversar com a gente, irmãos, me procure ali no WhatsApp, tá bom? Nós estamos aí à disposição para atendê-los, para auxiliá-los, tá joia? E um abraço para todos. Olha, ainda temos 82 pessoas aqui na sala, o pessoal não quer sair, hein? Que bênção. Amém. Bom dia a todos, uma semana Bom dia a todos. de grande